pessoal. Gravando, gravando. Bom dia a Chefe, todos. E estão me mandando um monte de pau. mensagem no direct pedindo o link da aula. Agora eu já comecei a aula, agora já é. Agora já era. Já era. Bom dia, bom dia. Vamos começar. Então, você vai introduzir o tema aí? Não, a galera já sabe o tema, né? Já sabe, aqui é tudo no improviso. Aqui não tem rolo, não. Gente, se vocês puderem abrir a câmera, fica muito bom, né? Ah, sim, boa. Para a gente poder ver vocês, para a gente poder se conectar, abrir a câmera, será maravilhoso. E outra coisa, Eu Ah. quero, eu quero que a galera interaja aí, porque a gente precisa entender onde que está o problema do povo, né? Uhum. Já que todo mundo tá com problema de autoestima, de amor próprio, a gente precisa entender onde que está o problema. Eu separei alguns temas, tá? Primeiramente, vou me apresentar para vocês. Meu nome é Gabriele, trabalho com hipnoterapia já há 5 anos. Isso aí, Sandra, boa. E E muitas vezes a gente passa por desafios, né? Bruno também já passou por vários desafios, eu passei por vários desafios, e um deles sempre foi a baixa autoestima e a falta de amor próprio. Então, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui já enfrentou isso de alguma forma, e a gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil a gente querer uma coisa e não conseguir fazer. O nosso emocional, ele prega muitas peças, e a gente acaba achando que o problema é nosso, que a culpa tá na gente, que o erro é nosso, e não é bem assim que funciona. É como se a gente fosse desde pequenininho se adaptando a viver o mesmo papel, o mesmo esquema, sem conseguir mudar. E eu separei esses temas aqui para a gente poder trabalhar, para vocês entenderem um pouquinho de como que funciona a nossa mente e também como que funciona para a gente aprender a desenvolver um pouquinho do amor próprio, da autoestima. Aí eu separei a primeira pergunta aqui que eu quero fazer para vocês, que seria: você já se sentiu dependente da opinião dos outros para se sentir bem consigo mesmo? Quem aí já se sentiu dependente da opinião dos outros para se sentir bem? Alguém já passou por isso? Alguém já enfrentou esse desafio? Eu já, muitas Eu vezes, já. Eu já. E muitas ainda, vezes. e ainda enfrento. E ainda enfrenta? Sim, menos, mas ainda assim. Menos, né? Num nível bem menor. E aí, vocês? E você, Sandra, Aline, Silvana, Leandro, vocês já passaram por isso? Se vocês quiserem fazer só assim, ó, ou assim, para a gente ver o que que vocês acham disso. Gabriela, você pode só repetir que eu acho que a minha conexão caiu, eu só entrei no finalzinho. Eu separei aqui, Aline, a primeira pergunta reflexiva, que é: você já se sentiu dependente da opinião dos outros para se sentir bem consigo mesma? Vocês já passaram Já por isso? sim. Acho que a validação do outro, muitas vezes, já nossa, pelo menos eu cresci assim, né? Que a validação do outro na vida é algo fundamental. Claro que hoje em dia eu tento quebrar isso. É um processo muito racional de tentar quebrar, mas acontece demais. Acontece, né? Isso aí. E isso é até intrínseco a gente, Aline. Você falou uma coisa muito boa mesmo, que é realmente intrínseco. A gente nasce nessa expectativa de agradar alguém. Você vê que quando nós somos pequenininhos, a gente está tentando fazer o quê? Agradar o papai e a mamãe. Quando a gente faz a dancinha, quando a gente faz a palhaçadinha e eles riem, a criança já está ali. Opa, eles gostaram, vou reproduzir, vou fazer de novo. Para quê? Para chamar essa atenção. E hoje em dia, conversando com outro terapeuta, até falei para ele o seguinte: ele me fez uma pergunta, né? Você sabe por que a gente passou a amar tanto os pets, Gabi? Fiquei pensando, falei, com o cachorro? Ele se ama tanto a sua cachorra, né? Você sabe por quê? Aí eu fiquei pensando, falei, olha, acredito que seja pelo amor incondicional, que é o que a gente perde, né, da infância. Quando a gente está lá bem pequenininho, a gente tem esse amor o tempo inteiro. E quando a gente cresce? Aí a gente se sente sem esse amor, né? Falta o amor da mamãe, falta o amor do papai, falta o amor romântico que a gente criou tanta expectativa, e isso dói. Então, primeiro passo é entender que em algum nível isso é natural. O segundo passo, a gente já parte um pouquinho para frente para entender que, mesmo que seja natural, eu
preciso ter limites para isso. Senão a gente acaba passando um pouco daquilo que é saudável. E aí, se eu espero o tempo inteiro essa validação da outra pessoa para que eu me sinta bem, significa que eu tenho quase que uma dependência. Eu nunca vou saber o caminho que eu tenho, né? E a gente vê muitas pessoas com relacionamentos de dependência emocional, de o tempo inteiro buscar aquela pequena migalha de aprovação. Bruno e eu já passamos por isso, pelo menos nós dois aqui eu sei que sim. De às vezes querer ir atrás da pessoa só para ela dar um bom dia. E a gente está buscando o quê com isso? Está buscando preencher um vazio, uma parte nossa que falta ali dentro e que a gente acha que o outro vai preencher. E não é verdade. Não é verdade. Então, aqui, o objetivo da aula que eu separei é apresentar o conceito de autoestima para vocês, explorar um pouco de prática também. Então, autoestima, por definição básica, é a forma como nós nos vemos e nos valorizamos. Fatores que vão influenciar isso, experiências familiares e experiências sociais também. Então, assim, muitas pessoas têm dificuldade com amizades. Eu recebi uma caixinha de perguntas essa semana lá no meu Instagram, que era uma menina dizendo exatamente isso. Ah, eu tenho dependência emocional, mas não é com parceiro, é com amigo. Eu tenho essa dependência com uma amiga minha e tudo que ela faz é importante para mim e se ela não me valida, eu não consigo. Alguém já teve dependência emocional aqui? Alguém já viveu isso na pele? Já? Todos nós, assim, ó. Uhum. Em diferentes níveis, né? Em diferentes níveis. Mas uns mais, outros menos, outros sempre repetem essa mesma forma de se relacionar e outros conseguem sair. Vocês conseguiram sair sozinhas disso? Ou alguém precisou de ajuda de terapia? Ou sei lá de quem? De Jesus, de alguém? Como é que foi isso para vocês? A terapia ajuda muito, né? Acho que a terapia ajudou pelo processo de autoconhecimento. E aí, quando você sai daquele cenário, você olha de fora o cenário, que é muito difícil, né? Aquela velha premissa que você precisa sair da ilha para ver o tamanho da ilha. Sim. E foi o que ajudou, mas demora, né? Você admitir uma codependência. É difícil esse processo, né? Mas foi a terapia que me ajudou muito. Muito bom. E você ficou nesse relacionamento quanto tempo, Aline? Foram quase 3 anos. Quase 3 anos. E era um relacionamento com narcisista, algo do tipo, ou não? Era só realmente você na Sim. dependência? É, Sim. juntou um combo bem. Geralmente é um combo, né? É. Muito bom, obrigada aí por dividir. E alguém mais? Sandra, Silvana, Priscila, alguém mais passou por isso? Leandro, Mariana? Alguém já viveu isso de relacionamento abusivo, de aceitar migalhas? Como é que vocês passaram por isso? Como é que foi Eu, para já- você? eu já atendi quase todo mundo aqui dentro, hein? É o que eu sei o segredo aqui, hein? Ah, se não falar, eu sou mais soltar aqui, hein? Libera as verdades aí, Bruno. Agora não vem dar de santo, não, que eu sei tudo, hein? Gente, mas isso não é vergonha, não, tá? Uma... Nada, muito pelo contrário. Pelo Muito pelo contrário. contrário. Quanto mais Exatamente. vulnerável você é, mais forte você fica. É que a gente aprendeu que ser vulnerável é ser ruim. Isso aí. E é muito pelo contrário. Eu não conheço Muito. uma pessoa que se permite ser vulnerável que seja fraca. Muito pelo E eu, contrário. eu, eu, acre- eu acredito que a base de autoestima e base de autoamor se chama vulnerabilidade. Com certeza. Não só Você disso, tá, mas você tá, você tá tão de boa que você se abre, se te apanhar, você sabe que não é com você, tá tudo certo. exatamente. E o vínculo, né? Não tem um vínculo que seja saudável sem vulnerabilidade. Então, quando a Ah, gente é. é vulnerável com outra pessoa, é natural que às vezes a gente sinta um pouco de medo. Será que eu vou me magoar? Será que eu vou me frustrar? Mas é exatamente você abrir para o outro esse medo, esse receio e as suas fragilidades que vai fazer com que ele se sinta também à vontade para abrir isso com você, para te deixar seguro, para entender quem você é. E a gente precisa entender que existe barreira, né? Não dá para a gente pensar assim, ah, eu vou conhecer a pessoa no primeiro encontro, eu vou dizer, olha, eu tenho um trauma, eu passei por isso, eu fui abusada. Não, calma aí, calma, não é bem assim, não dá para a gente abrir todas as vulnerabilidades no primeiro dia. Mas você pode comentar aí ao longo do tempo, você ir mostrando, olha, isso aqui me dá medo, isso aqui me dá receio, já passei por algo difícil na minha vida.
E você vai deixando a outra pessoa também se sentir segura para provar para você que ela é diferente. Só que aí que a gente entra nessa questão do cuidado. Eu ouvi uma frase uma vez, muito importante, que dizia assim: só magoa a gente quem a gente dá intimidade. Não tem outra possibilidade. Uma pessoa que eu nem conheço, se alguém de vocês aqui abrir a câmera e falar assim: caraca, Gabriele, você é muito feia. Beleza, é um direito que você tem, não vai me doer. Mas se o meu namorado fala isso, se o Bruno fala isso, se uma amiga minha fala isso, eu tenho intimidade, isso vai me doer, porque eu tenho uma afetividade emocional com aquela pessoa. Então a gente precisa entender para quem que a gente está dando essa intimidade, né? Recebo muito na caixinha de pergunta lá no meu Instagram, eu saí com o cara e aí eu fui no primeiro encontro e aconteceu de tudo. Você acha isso errado? Não é que eu acho isso errado, não tem nada para achar, né? Cada um faz o que quiser da sua vida. Mas se no primeiro contato que você teve com a pessoa, no primeiro dia, você já deu para ela tudo de mais importante, de mais vulnerável que você tem, ela tem total acesso a você. E aí no dia seguinte, quando ela não te procura, você se sente mal. Nossa, eu dei, né? Eu achei uma noite incrível, eu dei o máximo, eu me entreguei à pessoa e ela não soube valorizar. Não é que ela não soube valorizar, é que se você pegar uma coisa muito importante que você não valoriza, não é ela que vai valorizar. Ela pensou, beleza, foi uma noite. Pode ser que tenha uma pessoa diferente disso, já conheço casais que estão juntos há 20 anos e transaram na primeira noite, e tudo bem, foi maravilhoso e se conectaram. Mas a gente precisa entender que a gente nunca peca por se preservar. Eu, pelo menos, penso assim, né? Como eu estou trazendo aqui as minhas opiniões, posso abrir isso para vocês. A gente nunca erra por se preservar. Então, será que essa pessoa merece estar comigo? O nosso professor fala muito sobre isso, né? O Bruno, pepeca de ouro, vocês querem valorizar e não sei o quê. Ele até vai para o oposto do que eu penso. Mas não é que seja questão de você olhar para pepeca de ouro. É questão de você realmente pensar: essa pessoa vai estar me acessando por completo. Eu vou estar ali vulnerável com alguém. O sexo é energia. Então, se eu estou trocando energia com essa pessoa, tem que ser importante para mim, para que eu também veja que está sendo importante para ela. Então, isso também tem a ver com a nossa autoestima. Tem muitas meninas lá na rede social que acham hoje que isso é uma bobagem. É só sexo e tal. Beleza, viva assim. Você pode escolher, você tem o direito de escolher o que você quiser. Mas, geralmente, ela está frustrada. Geralmente, ela não geralmente ela não está feliz. E isso não tem a ver com uma opinião minha, tem a ver com a vida que ela está escolhendo. Por mim, a gente pode transar com quem quiser, desde que você se sinta feliz assim. E não é a realidade. Muitas vezes ela está infeliz com ela mesma. E ela está buscando ali entregar tudo que ela tem, dar tudo que ela tem na primeira relação para achar que o cara está com ela. E não é o que costuma acontecer, né? Estou falando aqui de homens e mulheres, tá? Não E, sou mu- sexista, não. e muitas vezes, né, Gabi, isso nada mais é do que uma estratégia emocional da pessoa. Eu busco me entregar ao máximo da primeira vez para provar para mim mesmo que, tá vendo? Todo mundo me rejeita. Exatamente. Para me manter na vítima sempre, tá vendo? Quando eu me entrego, acontece isso. Ela Ou repete, então repete, repete. dá para ter outra estratégia aí também, de se eu entregar tudo, ele vai ver valor em mim. E ele vai ficar. Eu vou fazer aqui nessa relação e ele vai ficar. E aí ela frustra, porque Exatamente. o cara não vê valor nisso. Muito pelo contrário, muitas vezes ele desvaloriza, que também não deveria ser assim. Mas vamos passar aqui para o próximo passo. O que é autoestima? O que é autoestima? Explicar autoestima é como realmente a gente vai se ver, as pressões externas e como as redes sociais nos comparam, as experiências da família e as experiências sociais. Alguém aqui teve algum parente que você sentiu que diminuiu a sua autoestima? Por exemplo, minha mãe sempre me botou muito para baixo, ou o meu pai sempre não era bom bastante. Alguém já passou por isso? Sim. Sim, certo. E isso, você sentiu que isso impactou na tua vida ao longo do tempo? Quando você foi crescendo, quando você se relacionou? Geralmente impacta. Sim, da infância até os dias atuais. E como é que foi para você isso, Sandra? Foi quem ali na tua vida que você sentiu que
feriu um pouco a tua autoestima? Seu pai, sua mãe? Como é que foi isso? Foram eles. Foi a base familiar mesmo, assim, no sentido de me achar frágil, bem Entendi. frágil, frágil em todos os sentidos. Eles sempre falavam isso e afirmavam isso, e até hoje eles fazem isso. Entendi. Então você vê que é um comportamento super reforçado, né? Não mudaram ao longo Super, do tempo. não. E Também eu foi. trabalho para mudar. Faço terapia há anos, procuro toda ajuda possível e eu não avanço muito, não. É um desafio mesmo, é bem difícil. E muitas vezes isso não está consciente. Às vezes a gente sabe o problema, a gente acha que sabe o problema. O problema é que eles me diminuíram. Mas quando eles trabalhar em você, na realidade não é o fato deles terem te diminuído, mas sim o que motivou você a partir disso a se manter naquele mesmo papel, naquele mesmo ciclo. Então, quando a gente está aprendendo a entender que, opa, eu não posso depender de ninguém, eu não posso olhar para as pessoas e esperar delas uma mudança, a gente vai conseguindo se responsabilizar um pouco mais por essa mudança que a gente precisa fazer. Quando a gente busca terapia, quando a gente busca atenção. Porque a autoestima também, o quanto eu sou capaz de mudar, o quanto eu sou capaz de me ver uma pessoa importante ao ponto de eu investir em mim. Tem muita gente que eu recebo que fala assim, poxa, mas então eu nunca quis investir em terapia porque é caro. Ou eu nunca quis investir em autoconhecimento porque é caro. Poxa, mas é algo para você. Tudo bem, talvez no momento você não tenha o financeiro, mas não diga que é caro. Caro é se manter na prisão que você está. Talvez quando. E muita gente chega assim. Eu já recebi, gente, já recebi uma pergunta assim: por que você não atende de graça? E aí eu respondi para essa pessoa e falei assim: olha, porque é o meu trabalho, eu atendo de graça, quando eu quero, quando eu tenho disponibilidade de agenda, quando eu posso. Se fosse antes, eu com uma autoestima baixa, isso me invadiria de uma forma tremenda. E eu simplesmente rebati. Não, não sou obrigada a dar o meu trabalho para você porque você quer. Eu posso dar o meu trabalho de graça para várias pessoas, que inclusive faço. Mas é quando eu termino, eu estou com vontade, quando eu estou afim. Porque eu não preciso da validação daquela pessoa para que eu saiba que o meu trabalho é bom. Então, quando a gente está pensando nessa questão da autoestima, a gente precisa entender que também é impor limites. Autoestima é Um ponto importante, né, Gabi? Quando uma pessoa faz essa pergunta para a gente, como terapeuta, não atende essa pessoa. nunca. Essa pessoa não está querendo mudar. Não. Essa pessoa não vai mudar. Ela não Então, vai. nem adianta. Nem adianta. E eu falei isso para ela. Eu atendo e não atenderia você. Não te atenderia mesmo que eu atendesse de graça todos os dias. Porque eu não sou obrigada a fazer o que você acha. Inclusive, meu terapeuta respondeu assim: eita, hoje ela está atacada. Eu falei, hoje eu estava atacada e a pessoa fez essa pergunta para mim. Então, assim, é realmente você não ter medo de se posicionar. Eu recebo muitas mulheres, eu tenho um grupo de meninas, acho que elas estão até aqui. A Juju está aqui, a Bárbara está aqui. Elas estão Ah, comigo que toda. legal. Eu mandei para elas lá no grupo. E muitas vezes, no final dos nossos encontros, eu começo a dar um surto. Aí eu começo, porra, vocês têm que se valorizar, cacete. Se você não olha para você e vê uma pessoa digna de ser valorizada, ninguém vai fazer isso por você. Não adianta você esperar que o cara vai reconhecer o seu valor. Não adianta você esperar que a sua mãe vai reconhecer o seu valor. Se você não pega a sua energia e coloca em você, você vai estar sempre à mercê do outro. Oi, Aline. Gabi, posso te fazer uma pergunta? Acredito que basicamente todas as mulheres já passaram por isso, e homens também que estão aqui. No momento da nossa formação, né, da nossa infância, da nossa pré-adolescência, onde você está se formando, onde você está formando certos valores, a sua autoestima, né, tudo mais, muitos passaram por processos muito difíceis, né? Eu, pelo menos, nesse meu processo dentro da família, sempre foi aquela coisa, olha, se você engordar, você não vai conseguir tal coisa.
você vai ficar igual a traumas repassados, né? Sim, Então, assim, com várias condicionalidades. E é. sofri bullying durante muitos anos da minha vida, na escola. E é nesse processo da nossa formação, né? Onde você está conhecendo quem você é. E isso reflete depois que você é adulto, né? Porque às vezes você acaba se vendo não de maneira consciente, como ali em criança, como o que você passou ali. E aí, qual é, não que seja em todos os momentos, né? Mas qual é a melhor maneira de se lidar com isso, de você entender que esse processo já foi rompido, que isso passou e não carregar, a gente somos frutos do que vivemos, claro, mas não carregar isso junto com a gente. Boa, muito bom. Tá, então vamos lá. Vou explicar um pouquinho neurocientificamente falando, tá? O primeiro passo é entender, e eu já expliquei isso para as meninas lá no meu grupo. Nós temos 86 bilhões de neurônios dentro da nossa cabeça. É muito neurônio. Inclusive, foi uma mulher que descobriu isso, o número de neurônios, né? Suzana Herculano. E com esses neurônios, a gente consegue fazer ligações. Essas ligações formam o quê? Memórias. Toda memória que a gente tem vem de uma experiência social, familiar. Toda essa memória está mapeada. A gente não apaga nada, né? A gente não esquece. E aí dá para entender o porquê que isso é tão presente na nossa vida. Porque eu não apaguei. Eu posso ter reforçado ou não, mas eu não apago. Porque eu preciso de todas as experiências pretéritas para ter base em como que eu ajo no futuro, né? Se eu passei por uma experiência traumática, eu preciso entender como eu lido. O medo vem ali para proteger a gente. Opa, se você passar por algo similar, lide desta forma aqui. Você lidou e sobreviveu, mesmo que seja com dor. O seu sistema ele não quer saber se você está lidando com dor ou com facilidade. Mediante a isso, a gente precisa pensar no seguinte: se eu faço conexões neurais, se eu tenho esses neurônios se ligando o tempo inteiro através de experiências, eu preciso começar a ter diferentes experiências para ter uma nova percepção. Eu brinco, eu digo que é o seguinte, Aline, você tem esses óculos aqui. Eu estou vendo esses óculos, eu estou usando a minha lente para enxergar a vida, né? Eu tenho essa lente aqui para enxergar a vida. Caramba, eu estou vendo tudo através dela. Quando eu quero fazer uma mudança, eu preciso entender que essa lente não cabe mais. Eu não quero mais enxergar com esta lente. Então, não significa que o desafio que parece com aquilo que eu já vivi não vai aparecer, mas significa que eu vou utilizar uma outra lente. Ou seja, muitas vezes eu falo para o paciente assim: vai viver agora, depois da terapia. Vai viver. Vai sentir algo diferente. Vai se propor algo diferente. E muitos deles começam a fazer coisas novas, a fazer coisas diferentes. Por quê? Você está tirando o foco de algo antigo para colocar o foco em algo novo. Então, eu consigo perceber uma mudança. E aí, quando eu tenho uma via antiga que está lá do trauma, por exemplo, e eu tenho uma via nova, quando vem o desafio, eu posso passar a escolher mais ou menos aquilo que eu quero enxergar e como que eu quero enxergar. Então, ontem eu fiz uma avaliação, vou dar um exemplo prático. Ontem eu fiz uma avaliação com uma moça de 47 anos que tudo que ela sabia dizer eram os problemas dela. Porque o meu pai é isso, porque a minha mãe é aquilo, porque o meu irmão está assim, porque isso está assado. Eu falei, você já parou para pensar que nada disso seria um problema se você olhasse para você e enxergasse o quanto você pode tirar o foco disso? Quando vem um desafio, hoje, na minha vida, por exemplo, eu escolho sempre olhar para a seguinte questão: o que eu ainda preciso aprender com isso? O que eu ainda preciso aprender aqui? Porque se está vindo um desafio que me dói e eu já trabalhei isso, significa então que agora é o momento de eu saber se eu estou bem ou não. E se eu ainda não estou bem lidando com aquele desafio, significa que eu preciso olhar mais para mim. Então, eu acho que nesse sentido a gente precisa entender que quando vem algo parecido e eu estou bem, então eu sigo em frente e ajo diferente, ou quando vem algo parecido e eu ainda sinto dor, ainda me dói, significa que eu posso estar fazendo a seguinte coisa: essa aqui é a minha dor e eu estou segurando. Gabi, mas então me dá esse copo aqui, deixa eu tirar de você. Não, 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 não. Pode cair, pode quebrar. Deixa ele aqui.
aqui tá seguro. Muitas vezes a gente está escolhendo segurar a dor, segurar o problema. Por quê? Porque a gente tem medo de algo novo. A gente tem medo de algo diferente, de como eu vou me sentir. Eu faço parte disso. A dor, ela faz parte de mim. Teve uma vez que eu atendi um paciente, ele disse assim, quando acabou a terapia: você acabou com a minha vida. Aí eu falei: oi? Mas você foi super bem, o que aconteceu? E ele disse assim: eu só tinha isso. Uhum, Eu só tinha essa uhum. dor. Eu era isso daí. Entendeu? Então, esse é um momento de reflexão. Acredito que, para responder e finalizar a tua pergunta, seja nesse momento que eu ainda sinto alguma coisa, que eu tenho que perceber que eu preciso assumir que eu ainda sinto alguma coisa e eu preciso pensar em uma nova estratégia para que eu possa me sentir bem apesar daquilo. Então, é começar a enxergar a vida através de uma nova lente. Se esse caminho não está funcionando, quais são as outras possibilidades? Quais são os outros caminhos? Será que eu não tenho que me afastar disso? Será que eu não tenho que olhar um pouco mais para mim? Será que ainda não tem algo que me dói que eu preciso falar com essa pessoa? São várias as questões que a gente pode pensar em estratégia para aprender a lidar realmente com o que a gente vai trabalhando dentro de nós, certo? Então, acho que dá para pensar um pouquinho dessa forma aí de mudar a lente que a gente está enxergando a vida, tá? Mais alguma pergunta, gente? Puta, perfeito, Gabi, o que você falou. Mas antes de mudar a lente, eu preciso ter certeza que eu estou olhando para a lente, antes de tirar ela, tá? Então eu identifico, dói, eu olho para a lente. Se a lente está aqui ainda é porque ela ainda serve um propósito. Exatamente o que Exatamente. você falou. Eu seguro o copo porque dói. Porque a minha mente entende que se eu soltar o copo, a dor que vai vir vai ser tão incontrolável e tão avassaladora que é melhor eu ficar segurando o copo que dói. Eu continuo segurando. Mesmo que não faça sentido. E qual que é o pior medo de todos? Todo mundo acha que é medo da prisão, não sei o que. Não é. É medo da liberdade. Solta para Com, você ver o que acontece. O com cara não sabe certeza. o que fazer. Não sabe o que fazer. Um exemplo muito bom para isso daí, que é, imagina que você... Fala da psicóloga, tipo. Oi, Pessoal, só coloca no mudo aí quem não estiver falando, por favor, para não atrapalhar aqui. Isso. Obrigado. imagina que tem ali um leão que está correndo atrás de você, na savana, e você entrou num túnel enorme e saiu lá do outro lado e o leão não te pegou mais. E aí você, todos os dias, precisa passar por ali para caçar. E depois daquele evento, você pensa: bom, sempre vou pelo túnel. Eu já sei que aquele caminho ali é conhecido, eu passei por ele. Só que você não sabe se lá dentro do túnel tem um leão, mas você sabe que ali funcionou. E você está vendo todo o resto da savana. Ah, tem outro caminho ali que é aberto, eu consigo enxergar tudo. Mas eu usei esse aqui do túnel. Eu usei esse aqui, então eu vou por ele. Muitas vezes é muito mais fácil você ir pelo caminho que não tem um túnel. Você está enxergando que não tem leão. Mas por que você usa o túnel? Porque ele já funcionou. Eu já conheço ele. Isso é uma das bases, inclusive, da sustentação de uma relação abusiva. O meu medo de ficar sozinha é tão grande que eu prefiro enfrentar, talvez, isso aqui que é muito ruim, do que algo novo, do que algo desconhecido, do que a minha solidão. Então, eu prefiro ficar na migalha do que no pouco do que no nada, do que fugir, do que saber que aquilo que eu estou fazendo é fugir de mim, da solidão, da sensação de que eu não sou boa o bastante para me relacionar, de que eu ainda não me amo bastante, de saber que eu olho para mim e eu penso: caraca, ainda bem que eu tenho essa pessoa que escolheu olhar para mim aqui. Porque quando a gente está em um relacionamento de baixa autoestima, a gente pensa o quê? Poxa, pelo menos ele está aqui, né? Pelo menos ele não me abandonou. Pelo menos ele não me rejeita. Ah, mas ele gosta de mim. Ah, mas ele cuida de mim. Um pouquinho. Ah, mas ele te trai. Mas ele cuida. Mas ele me dá alguma coisa. É melhor do que não ter nada. E ele ainda fala no final: você não vai ter ninguém igual a mim. Você não vai arrumar outra pessoa. Você é gorda, você é feia, você vai ficar sozinha. Se não for eu, ainda bem que você tem a mim na sua vida. Isso o quê? É uma estratégia de manipulação. Que muitas vezes a gente pensa: caraca, ele tá certo.
vem para reforçar um comportamento que você já acredita. Então, por que eu acho que a gente precisa tomar decisões? Porque vai ser dessa decisão dentro de você de verdade, dessa decisão de eu não aceito mais o mínimo, que a gente toma um grande passo, que a gente faz algo diferente, que é entender, opa, eu vou olhar para mim, enfrentar a minha solidão, enfrentar o medo, mas eu não quero mais isso daqui. E você vê realmente a liberdade que o Bruno estava falando. Então, ser livre é muito melhor do que a gente pensa, que a gente conhece, que a gente não conhece a liberdade, mas quando a gente começa a conhecer, e mesmo que doa, a gente pensa, ok, ainda não estou completa, ainda não estou preenchida, mas não estou mais sofrendo. É como se você deixasse de segurar um peso, né? Você estava segurando dois, o peso da solidão e o peso do relacionamento. Aí você passa a segurar só o seu peso, que é o peso da solidão, para você olhar para ela. E muitas vezes você é acolhido por tanta gente que você nem sente essa solidão toda que você achava que ia sentir. A gente pode pensar um pouquinho no quanto a ansiedade atrapalha esse processo, né? Alguém aqui é ansioso? Tem gente ansiosa aqui? Tamires, Tamires, você levantou o dedo, você quer falar ou porque você é ansiosa? Os dois. Tão Porque ansioso eu que ele sou, fez os dois. porque eu sou ansiosa. Ah, então tá. Leandro também. Todo mundo ansioso aqui. Ei, cacete. Vamos lá, gente. Vamos falar então um pouquinho de ansiedade, né? Como que atrapalha o nosso. Ó, a hora que vocês quiserem me interromper para fazer pergunta, fica à vontade, tá? O que é a ansiedade? A ansiedade é, obviamente, um medo, um receio, uma preocupação exagerada, e ela vem também dessas estruturas neurais. Nós temos aqui, nas laterais do nosso cérebro, principalmente nessa área aqui, as amígdalas, elas são dois grãozinhos de ervilha. Vocês já ouviram falar disso? Não é a amígdala aqui da garganta, não. É a amígdala cerebral. Que é a primeira vez que eu fui estudar sobre isso, eu falei, gente, mas a amígdala, professor, a amígdala não é aqui? Todo mundo riu da minha cara na sala de aula. A amígdala, ela é responsável por liberar hormônios quando nós estamos com medo, quando a gente está se protegendo. E a ansiedade, ela age te paralisando ou ela age te fazendo lutar e fugir, querer fugir daquilo, que é a ideia lá do leão, né? Eu preciso fugir do leão, então eu preciso ativar a minha amígdala, liberando adrenalina, cortisol, liberando o medo para que eu me proteja, para que eu fique atento. Por isso a gente tem uma ativação do sistema simpático. Então, quando a gente faz essa ativação do sistema simpático, o que acontece? Por que a gente está lá num relacionamento e a gente fica ansioso? Porque eu penso, se eu ficar sem essa pessoa, eu vou sofrer muito. Se eu ficar sem ele, se eu não tiver o controle disso, eu tô fodido, eu tô acabado. Não vai sobrar nada para mim. Eu não sou ninguém, eu não tenho segurança de estar comigo, com a minha presença, eu não tenho convicção das minhas capacidades. Por isso eu preciso de alguém para me validar. Por isso eu preciso de uma relação. Tem gente que vem para mim e fala assim: eu quero alguém. Eu falo: meu Deus, mas qualquer pessoa então serve? Eu quero tanto alguém assim que qualquer bosta que eu bote na tua vida serviu. Aí a pessoa começa a rir: não, eu quero alguém legal. Eu falo: não, você não quer alguém legal, você está querendo só alguém. Alguém para olhar para você e te valorizar, porque você não conhece o seu valor. Então a ansiedade no nosso sistema é exatamente isso. O medo de ficar sozinho vem justamente para que eu entenda que essa amígdala está sendo ativa o tempo inteiro e jogando para mim a sensação de que eu não dou conta. Eu não dou conta de ficar só. Eu não dou conta de ficar sem essa relação. Eu tenho medo de estar com a minha presença. E aí essa amígdala que fica ali super estimulada, o que ela faz? Ela está o tempo inteiro mostrando para você que tem algo perigoso que possa acontecer. Quem já teve crise de ansiedade aqui ou momentos muito ansiosos vai saber como é que é, o que eu estou dizendo. Eu tenho tanto medo que algo ruim aconteça que eu passo o dia inteiro pensando quais são as soluções para isso. Se essa pessoa for embora, o que eu faço? Se isso aqui acontecer, o que eu faço? Se eu for mandado embora do trabalho? E se eu perder essa amizade? E se eu perder o avião? E se eu tive essa crise essa semana? Isso daí. Então, a Mariana está entendendo aí, passou por isso há pouco tempo, que é exatamente essa sensação de eu pensar, eu não dou conta. No fundo, o seu medo é de você. No fundo, o seu medo é da sua própria incapacidade.
de que se algo ruim acontecer, eu não tenho a convicção que eu posso resolver. Quando você está seguro, o que você faz? Cara, pode passar o tornado aqui, o furacão Milton vai passar aqui, e eu vou dar um jeito. Eu vou ficar bem. Eu sou foda no que eu escolhi. Eu sou bom no que eu faço. Eu tenho estratégia, eu já resolvi coisas piores. Isso é você estar seguro. E aí passa o furacão e você pensa, viu? Eu sabia que eu ia dar um jeito. Porque, de fato, você atraiu. De fato, você conseguiu atrair aquilo para a vida. Porque você tinha convicção do que fazer. Mesmo que não soubesse o que fazer, você faria alguma coisa que você resolveu. Então, a ansiedade, ela está ligada à insegurança. Quando eu faço avaliação com algum paciente, geralmente eu falo para ele o seguinte, eu brinco que é o quiz das emoções. Vamos fazer o quiz das emoções. Aí eu falo assim, ansiedade de 1 a 10. Ah, 10. 90% fala 10. 20, 30. Aí eu falo, então você é inseguro, né? É, sou inseguro. Por quê? Porque ele não tem convicção do que ele tem capacidade de realizar e, por isso, ele fica ansioso. Ele fica querendo controlar as coisas à sua volta. Porque se eu tenho uma sensação de controle, eu tenho a sensação de que eu consigo prever o pior. Se ele acontecer, eu resolvo. Só que é tudo ao contrário. Quanto menos eu preciso do controle, mais eu deixo as coisas acontecerem, melhor elas acontecem e eu só vou direcionando. Então, por isso que, voltando lá à pergunta da Aline, a ideia é você entender, veio algo ruim, veio um desafio, o que eu ainda preciso aprender? Comecem a fazer isso na vida de vocês. Vocês vão ver que vai começar a mudar alguma coisa aí dentro. O que eu ainda preciso aprender com essa situação? O que essa situação está querendo me mostrar? E aí, E uma diante... pergunta adicional a essa, Gabi, que eu já falei para o grupo aqui, além dessa pergunta, é o que eu acredito ser verdade sobre mim para eu estar sentindo isso nessa situação? Show. Exatamente. E a outra pior ainda, qual é o maior medo que eu tenho que vai acontecer se eu agir dessa maneira nessa situação? Sim. Qual é a pior coisa que pode acontecer, né? É exato. Qual que é Você o vai... pior cenário? E aí a Você não vai... gente vai ver que a gente vai ver que quando a gente está com ansiedade, a gente tem uma capacidade gigantesca de planejar cenários. Só Uhum. que vocês já perceberam que todos os cenários, nenhum é bom? Não, nenhum é bom. Às vezes a pessoa só caiu a bateria mesmo. Não foi porque ela não gosta de você, às vezes só está sem bateria mesmo. Sim. Mas a Às gente não vezes, consegue pensar nisso. Só consegue verdade, pensar. ela foi roubada e perdeu o telefone. Se for no Rio de Janeiro e alguém falar para mim que foi roubada, eu vou falar, tudo bem, eu tenho certeza que é verdade. Se bobear, foi na frente da minha casa, porque tá difícil aqui. Entenderam? Isso. Oi, Aline, pode falar. Perdão, pode terminar que eu falo. Não, isso tem a ver com a nossa saúde mesmo, porque pela OMS, nem é meme, né, Tamires? Pela OMS, a saúde ela tá ligada a um bem-estar e uma qualidade de vida. E, de fato, nós somos muito ansiosos, eu não sei na cidade de vocês, no estado de vocês, mas aqui no Rio de Janeiro, por conta dessa falta de segurança. Isso é real, isso aumenta o nosso nível de ansiedade. Era isso. Pode falar, Lívia. Você falou isso do nível de ansiedade, a gente acabou de sair de uma pandemia, né? Então, assim, todo mundo tem essa ansiedade social, que todo mundo ainda convive, né? De ter que conviver com as pessoas também, né? E aí, você estava falando sobre ansiedade, e o que o Bruno falou também, linkando muito, acho que a gente tem a questão do pensamento intrusivo, né? Que está muito na moda falar sobre pensamento intrusivos como outras palavras que a gente utiliza de maneira muito solta, mas eu acho que quando você está na ansiedade, você tá com um problema de autoestima, e aí você entra no limbo, né? Que você começa a pensar num grãozinho ali, que tipo, isso deu ruim, e aí eu não sou boa o suficiente, ou vai dar ruim, e aí quando você já tá num ciclo de que sua vida inteira, pelo É menos ruim? pra mim, assim, eu desengatilho um trem, e é um trem bala, assim, porque vai muito rápido, e eu desengatilho um trem que ele vai, que eu só vejo o início. O fim você não vê, porque ele não para. Ele não para. E quando Exatamente. você vê, você está absorta dentro de um cenário tão caótico, você fala assim, deu merda, desculpa o termo, mas deu... Carioca pode falar. Pode. Deu, deu, Pode falar, deu falar. merda. Aí você fala assim, deu merda, eu já não sei mais o que fazer. Deu Exatamente. muita merda e eu já não sei mais qual caminho seguir para consertar isso tudo. É isso. É a questão da lente.
Você passa a enxergar todos os cenários à sua volta com a mesma lente. Porque aqui eu vou ensinar para vocês, então, um exercício que vem lá da terapia cognitivo-comportamental, que eu já ensinei para as meninas que estão aqui, que já participaram, elas vão saber, que participam comigo lá no grupo também, elas vão saber dizer até para vocês. Esse exercício elas mesmas já falam, já fiz aquele exercício e funcionou. O exercício do questionar o pensamento. Tem uma pergunta-chave na terapia cognitivo-comportamental que é: qual é a evidência de que esse pensamento é real? Então, vamos supor que você está passando por uma situação. Vou dar um exemplo meu. Vou sair na rua e vou. Aqui é o mercado. Vou ser assaltada. Ai, meu Deus. Vou ser assaltada, vou ser assaltada. Se eu for assaltada, se me roubarem, se isso, se aquilo. Tá, mas eu vou realmente ser assaltada? Eu tenho a certeza de que eu serei assaltada? Não, não tenho. Então, qual é a evidência de que esse pensamento é uma realidade? Não, nenhuma. Eu não tenho evidência. Ah, ele vai terminar comigo. Ele vai terminar comigo, ele quer terminar, ele não gosta mais de mim. Mas ele realmente tem dito que não gosta? Não. Então, qual é a evidência que eu tenho que esse pensamento é real? Eu tenho evidências? 99% das vezes você não vai ter. Porque esses pensamentos não são reais, são pensamentos catastróficos, que só estão ali para te proteger de alguma forma. Por isso, não tenham medo dos pensamentos de vocês. Né? Geralmente, imagina, quem nunca teve esse pensamento de chegar perto de um prédio, no alto do prédio, e pensar: caraca, me vi caindo, me vi me jogando lá de cima. Poxa, isso quer dizer que eu quero me jogar daqui de cima? Não, claro que não. Era só uma hipótese que poderia acontecer e veio à minha mente. Eu já fiquei com medo desse pensamento. Se eu quiser me matar, será que eu tô querendo me matar? Será que eu tô querendo morrer? Não, gente. É só um pensamento. O pensamento é algo que vem para proteger a gente de alguma coisa. Então, eu preciso tirar a força, a emoção daquele pensamento. Lembra que eu falei para vocês, 86 bilhões de neurônios estão ligados na nossa cabeça, formando memórias. Se eu tenho essas memórias fortalecidas, eu vou utilizar esses caminhos neurais o tempo inteiro. E ali eu tenho um monte de memória lixo. Então, pode ser que eu tenha só utilizado uma via neural muito antiga naquele momento. Isso não tem que ter peso nenhum. E todo pensamento, ele está findado a uma emoção. Por exemplo, ele vai embora. Pensei isso aqui agora, meu namorado vai terminar comigo. Não veio emoção nenhuma, porque eu sei que não tem nenhuma evidência disso. Mas se eu já estou sentindo mal comigo mesma, se eu estou insegura, se eu não estou legal, eu vou pensar isso e acabou meu dia. A emoção vem muito forte, eu começo a pensar naquilo, eu começo a me invadir com aquilo, eu começo a pensar: caraca, é verdade, ele vai terminar, tô até tremendo. Eu tô tremendo, eu tô passando mal. Por isso que a gente começa a ter crise de ansiedade, porque a gente alimenta a emoção que está ligada ao pensamento. Se eu começo a rir desse pensamento, se eu começo a tirar o peso dele, você diminui a sensação. Você tampona a sensação. A Tamires já passou por isso aqui. Tamires, esses dias, ia pegar um elevador, ela falou: ai, tô passando mal, tô com medo, ele vi se caiu o prédio, se... Aí eu tava no WhatsApp com ela, eu falei pra ela: qual é a evidência de que esta porra vai cair? Aí ela: nenhuma. Então para. Aí ela: parei, já subi, consegui, graças a Deus. É muito difícil o elevador cair, caceta. Tem que pensar nisso, tem que levar para a racionalidade. A gente tem essa parte frontal aqui do nosso cérebro que se chama córtex pré-frontal, que é onde a gente tem mais neurônios. Aqui está a maior parte da nossa racionalização e consciência. Por isso nós somos diferentes dos outros animais, porque eles não têm tantos neurônios na parte cortical. É como se o seu cérebro ele fosse sendo feito de dentro para fora. Então, as partes mais internas são as partes límbicas, as partes emocionais primitivas. E a parte é como se fosse nascendo assim, o seu cérebro. Ele fosse sendo feito dessa maneira. Então, quando essa parte cortical está pronta, é como se fosse a parte mais refinada. E esse refino faz com que a gente tenha mais consciência. Por isso, a gente precisa jogar esse pensamento intrusivo ou essa sensação de angústia que está ali para cá, para racionalizar, para passar por um filtro. Que a nossa mente ela não tem filtro, gente. Ela é amoral,
ela é burra, ela só sente, ela só reage. Entenderam? Então, às vezes, na terapia que o Bruno deve ter feito com vocês perceberam que existia um padrão de comportamento, que você estava repetindo ali em alguma coisa, alguma estratégia tosca que você fez, porque chega a ser tosco. Quando a gente entende, a gente fala, puta merda, por que eu fiz isso comigo a vida inteira? Como assim, cara? Teve uma terapia que eu fiz comigo que eu chorava, era de raiva. E aí a pessoa me perguntou, mas por que você tá chorando? Você já não resolveu? Não, eu tô puta porque eu fiz isso comigo a vida toda, sem saber por quê. É uma estratégia boba que o nosso cérebro monta. Bruno já fez terapia comigo aí. Bruno sabe que o bicho pega. Porque são estratégias que a gente acredita com muita verdade. A gente realmente acredita, são crenças. Vocês já viram eu não sei se vocês são assim, né? Mas vocês já viram no Instagram ou em qualquer outro lugar a mulherada falando hoje em dia assim: homem não presta. Quem pensa isso aqui? Homem não presta. Eu não penso. A Sandra não pensa. E Bruno, tu pensa que homem não presta? Não, não. Tem alguns que não prestam, mas alguns que prestam. E aí, você, Aline, Silvana? Tem que fazer uma triagem, né? Tem que Tem fazer que uma ter boa triagem. triagem. Tem que ter uma Você triagem. faz uma triagem aí do Isso que é aí. valor Então, para você e o que presta. E aí isso você aí. vai. Então, Mas aí vem muito da linguagem. Dependendo da minha linguagem, a linguagem que eu coloco, ela me dá uma certeza tão grande do que eu estou falando que eu vou sempre experienciar e manifestar aqui fora a experiência baseada na minha linguagem. Quando eu falo todos os homens não prestam, eu vou dar um jeito de achar de ver aqui fora que todos os homens não prestam. E eu vou encontrar qualquer coisa que ele fez que presta para falar que não presta, porque a minha linguagem está falando isso. Então, tem homens que não prestam, tem alguns que prestam. Essa é a lente, é a linguagem. é a lente. E eu acho que acaba também, não sei se vocês concordam, né? Aí quando você entra nessa premissa de que todo homem não presta, você vem das experiências que você viveu e você acaba procurando também homens que não prestam, porque é o que você está acostumado a Esse, viver. É isso. exato. Porque é um estresse que você sobrevive ali nesse tempo que você falou, de homens que não prestam, de relações abusivas, que quando você acha alguém que rompe esse padrão, talvez não vá prestar para você porque não é o padrão que você está acostumado. Exatamente. Exatamente. E Você não vai, aí, claro que não é fácil assim, né? Mas não vai- a realidade é essa, né? Aí vem um cara que presta e você fala assim: ah, mas eu gosto dele só como amigo. Ai, mas ele não é interessante. Ai, mas ele é fofo. Por quê? Porque você está acostumado com o cara que está lá te tratando igual lixo. Então, o cara. E aí, meninas, me perdoem, vou falar isso com o maior amor do mundo. Nesses casos extremos, a pessoa que fala isso, ela está querendo conscientemente ou inconscientemente escolher alguém que não presta. Porque este alguém que não presta serve um propósito dentro da vida dela, reforça alguma coisa. Ela não quer alguém que preste, ela quer alguém que não preste. Tá? Você vê um monte de mulher falando assim: eu gosto de homem bandidão, eu gosto de homem mau e tal. Bom, a gente pode pensar de algumas estratégias disso daí. Homem mau, para mim, na minha visão, significa que ele é um homem viril. Não é mau, é viril. É isso que ela está querendo dizer. Só que ela nem sabe o que ela está querendo dizer. Tá? Então, quem não quer um homem viril, um homem protetor, um homem realmente que diga: vou ajudar você, vou te proteger, vou abrir a porta do carro. Gente, eu fui questionada, eu quase apanhei no meu próprio Instagram, porque eu postei um vídeo de um cara que não abriu a porta para a mulher com o bebê no colo e ele não viu que ela entrou, por ele não abrir a porta, ele arrancou com o carro. E ele foi embora sem a mulher e o bebê, na chuva. Eles ficaram na chuva. E aí eu comentei sobre isso. Falei, bom, o que vocês acham disso? Aí um monte de gente, ele tem TDAH. Os homens, ele tem TDAH. As mulheres, ele é um babaca. Aí eu botei, né? Nem uma coisa nem outra. Ele realmente não soube ser homem. Ele, na verdade, não é nem que ele não foi homem. Se eu, uma mulher, tô vendo outra mulher com um bebê no colo, eu vou abrir a porta para ela. Ele não soube pensar em ninguém, ele só pensou nele, ele foi egoísta. Só que isso significa que ele é um filho da puta? Não sei. Sim, ele pode ter Exatamente. ele pode Exatamente. estar ruim, ele pode ter TDAH, só que se ele tem a consciência de que, independente das circunstâncias, ele está com a família dele e ele precisa protegê-la, a probabilidade de ele fazer isso é muito pequena. Porque ele está passando por cima dele em algum momento
para poder fazer o correto, que é cuidar da família. Essa é a visão que eu tenho, né? Independente da gente estar bem ou não. Eu, por exemplo, tem dia que eu não estou bem, eu tenho que atender, eu tenho que cuidar das pessoas. Então, eu tenho que fazer. É a minha obrigação. Eu preciso honrar com os compromissos que eu me coloco. Entendeu? Então, assim, a galera caiu de pau. Aí veio uma mulher e botou assim, nossa, você realmente vive em que mundo? Você está esperando um cara abrir a porta do carro? Isso nem existe. Isso nem existe. Olha a verdade que ela escolheu para ela, que é impossível um homem abrir a porta do carro para ela por uma gentileza. Ela só vai achar homem que bate com ela na porta do carro. Com O certeza. homem que abrir a porta para ela, sabe o que ela vai fazer? Ela vai perder o interesse. Vai perder interesse. Ou vai falar Ela que ele rejeita. ou vai falar que ele não presta, ou vai falar que ele é fofinho, que ela não se interessou por ele. Ou vai falar que ele, sei lá, que ele fez isso por interesse só em transar com ela. Vai ter algum interesse, entendeu? Sempre vai ter alguma coisa para justificar porque ela escolheu a lente para olhar para aquilo. E a gente vive de crenças. A gente vive de crenças. Então, se eu acredito que homem não presta, homem não presta. Eu vou sempre dar esse jeito. Eu vi uma menina no Instagram, uma blogueira, não sigo blogueiras, tá, gente? Eu vi essa menina porque uma amiga minha me encaminhou e disse assim: Meu Deus, olha a crença, absurda. E ela colocando assim: Ai, mais uma vez eu fui traída. Minha mãe tem razão. Minha mãe estava certa. Por quê? Desde pequenininha ela deve escutar da mãe dela que homem não presta. Minha mãe falava para mim: Homem é tudo safado. Isso é verdade, minha mãe falava. Homem é tudo safado. Homem só quer safadeza. Quando eu comecei a me relacionar, a minha visão era: todo homem vai querer se aproveitar de mim sexualmente. Todo homem é safado. Todo homem vai olhar para mim e não vai estar sendo legal comigo, ele só vai estar querendo transar comigo. Era a visão que eu tinha, gente. E eu acreditei por muito tempo naquilo. Até que eu fui vendo que em muitos momentos apareciam pessoas que não, que era diferente. E eu falei: opa, toda crença, se existe uma exceção, é uma crença, não é uma realidade. Se fosse verdade, não tinha exceção, né? É igual a nossa crença sobre religiões. O crente acredita que depois da morte fica todo mundo lá do outro lado com Jesus Cristo e é assim que funciona. Ele realmente acredita naquilo, que ele passa realmente a fazer tudo em detrimento disso para que não seja punido, para não ir para o inferno. O espírita já acredita que depois da morte existe outra vida, que você não vai sentar ao lado de Jesus Cristo nem de perto, que está muito distante da tua realidade. O umbandista já vai acreditar, não vai nem acreditar em Jesus, vai acreditar em Jesus Cristo de outra forma. Então, cada um tem uma crença. Por que a gente sabe que são crenças? Porque a gente não conhece a realidade. Se fosse uma verdade, todo mundo tinha uma religião só. Mas a gente acredita tanto naquilo que a minha religião é a única que salva. É a única que é verdade. É a única que é certa. E a gente vê isso o tempo inteiro E acontecendo. aí, onde que gera a treta? Quando eu estou no meu grupinho de pessoas, da minha família, da minha mãe, da minha avó, das minhas tias, das minhas amigas, que todas falam que homens não prestam, naquele grupinho não tem o menor problema. Não existe sofrimento. Quando eu vou para o grupinho das outras amiguinhas, que lá homens prestam, e ela entra nesse grupo que desafia a definição que ela tem, que ela aprendeu, ali ela começa a entrar em conflito. Aí, Porque ela fala de um lado que não presta, mas ela está experienciando algo novo. Homens prestam. Ela entra em exatamente. conflito. E ela vai sempre tentar honrar quem ensinou ela primeiro. E ela vai entrar em conflito, porque ela quer ir em direção ao homem que presta, mas a mãe dela Mas não deixa ela ir, porque a mãe dela ensinou que homem não presta. tem um exemplo muito legal que a Dai falou. A Dai deu esse exemplo. E quando ela entrou em conflito, a Dai é uma amiga nossa que é terapeuta, que ela disse o seguinte: ela estava trabalhando a beça, tirando 50 mil reais de terapia e trabalhando e fazendo para sustentar os filhos, para morar numa casa legal, para isso, para aquilo outro, e se sentindo cansada, isso e aquilo, e ela foi viajar. Quando ela viajou, ela chegou numa cidadezinha onde tinha uma loja, e a mulher olhou para ela e falou assim: Ah, eu trabalho aqui nessa loja. Ela é mesmo, mas assim, quanto tempo? Ah, trabalho aqui já tem um ano. Menina, eu trabalhava em uma multinacional, você acredita? Eu ganhava 25 mil reais, só que o meu casamento tava uma merda. A minha filha, hoje, estuda no colégio aqui do lado, que é maravilhoso,
Eu trabalho aqui, ó, de chinelo. Eu fico aqui, sabe quanto eu ganho? R$ 1.000. E eu nunca fui tão feliz na minha vida, porque eu posso aproveitar minha família. Na hora ela falou assim, filha da puta, naquele momento, porque eu achava que eu só podia ser feliz se eu tivesse os R$ 50.000 que eu ganhava para estruturar a minha vida, a minha família. E a mulher sendo feliz com 1.000, muito mais feliz do que eu. Naquele momento eu entrei em conflito. Por isso, porque a gente começa a ver uma realidade que você pensa, mas é isso aqui que eu quero. Pô, mas calma aí, eu tô condicionada a isso aqui, a achar que a minha verdade de ganhar muito dinheiro é que vai me levar à felicidade. Então, ferrou. O que que eu faço? É isso aqui, ó. Você tá se rasgando para saber o que você Uhum. quer, porque essas partes internas nossas coexistem. Existe o Bruno que quer ser muito rico e existe o Bruno que não precisa de nada para ser muito feliz. E eles coexistem e eles estão ali brigando para saber quem você é. Por isso que muitas vezes a gente se sente perdido. Quem nunca se sentiu perdido aqui? Eu. Todo mundo se sente perdido. Se você perguntar para a pessoa que está direcionando você, ela vai falar: eu também já me senti perdido. Eu falei para o rapaz que trabalha comigo que ele tem hoje uma empresa milionária. Eu falei: João, às vezes eu me sinto perdido. Ele, bem-vindo ao mundo? Eu também. Eu também estou perdido. Muitas vezes a gente não sabe qual é o caminho, porque existem tantos caminhos, e foi o que o Bruno disse: a liberdade de poder escolher gera a sensação de que eu estou perdido, porque eu não sei qual é o caminho e eu tenho vários. Agora, se eu me aprisiono e eu digo, eu só tenho esse, eu não me sinto mais perdido. Eu sei que é esse o caminho, só que ao mesmo tempo você está preso. E ninguém quer ficar É. preso, mas no fundo a gente está. É um paradoxo, né? Então, toda a sensação de prisão, ela vem de algo muito simples. O apego e a insistência na expectativa de que o caminho que eu estou escolhendo é o único correto. Insistência de um caminho apenas. Exato. Existe um apego tão grande que eu preciso insistir que este caminho tem que ser o certo, que eu deixo de ver possibilidades de outros milhões de caminhos que existem. Então, eu tenho um Sim, caminho certo e um errado. Não, mentira. Tem 1 milhão de caminhos. tem vários caminhos. Às A vezes sua eu conheço. insistência, a sua insistência que vai limitar a tua expectativa. Exatamente. Às vezes eu tenho atendimento e eu começo a abrir possibilidades para algum paciente meu. Ah, mas qual é o caminho que eu tenho? Eu falo, cara, vamos pensar aqui em alguns? Aí eu falo no mínimo em 5. Aí a pessoa, nossa, e agora? Eu achei que era só 1 ou 2. Eu falo, não, meu amor, tem vários. Você quer que eu fale mais? Se a gente começar a falar aqui, a gente vai ficar 1 hora falando. E vai ter caminho. Porque cada caminho vai levar você, talvez, a um mesmo lugar ou a um lugar completamente diferente. E nem isso a gente sabe. Então, é isso que dá essa sensação. Mas, voltando aqui para o próximo passo de que eu separei aqui para a gente dar uma olhada. Definição básica já falamos. Amor próprio versus egoísmo. E aí, tem uma linha tênue, né? Entre amor próprio e egoísmo. E a gente pode pensar sobre isso. Que é o rapaz lá não abrir a porta do carro para a mulher com o bebê no colo. No momento, ele não é que ele tem amor próprio, ele é egoísta. Ele está pensando só nele. Ele não pensou que estava chovendo e que a mulher estava numa situação difícil. E muitas vezes a gente confunde isso quando a gente vê uma pessoa sendo egoísta. Ah, não, é que ele gosta dele. Não, gente, às vezes ele é só egoísta mesmo. É por isso que a gente entra lá numa relação abusiva. Porque tem uma pessoa sendo egoísta ao nosso lado, que não está pensando em ceder, que não está pensando em gostar da gente como a gente quer, mas sim está querendo exigir que a gente seja o que ela quer. E a gente faz isso com as pessoas também. A gente busca exigir da pessoa que ela seja aquilo que a gente quer, para que a gente fique seguro, para que a gente fique confortável. E isso é algo que eu bato muito na tecla dos relacionamentos. Eu tenho uma paciente que ela é extremamente controladora e eu falo isso para ela. Ah, mas ele tem que parar de fumar. Eu falo assim, mas ele fuma perto de você? Não. Então por que que ele tem que parar de fumar? Porque isso não é saudável. Ah, entendi. Então você determina o que que é saudável para todo mundo agora. Pode não ser saudável, mas você é saudável em tudo que você faz? Não. Então pronto. Então imagina que ele comece a exigir de você que você pare de fazer tudo que você gosta, mesmo porque não é saudável.
os argumentos acabam, entendem? Então a gente precisa deixar a pessoa ser quem ela é, entender que ela vai ter as limitações dela e que justamente por isso eu gosto e aceito como ela é. Isso também tem a ver com o quanto a gente se ama, que a gente não precisa exigir do outro uma mudança quando a gente ama de verdade. O Eric Fromm fala muito sobre isso. Depois, se vocês quiserem ler o livro dele, tem um livro muito bom que eu posso mandar lá no grupo, que fala sobre esse amor que eu não preciso exigir do outro para que ele seja aquilo que eu quero. O amor de verdade é justamente o não precisar de nada do outro e inclusive deixar ele partir se ele precisar. Isso é amar de verdade. E a gente não sabe, a gente é vaidoso. A gente quer que a pessoa ame a gente do jeito que a gente gostaria. Isso não é amor, tá? Então, não confundam amor com egoísmo. Aí, outro ponto aqui é identificando e transformando a voz crítica interior. O que é essa voz crítica? Né? Eu já falei isso com as meninas lá que estão no grupo comigo. A gente se critica tanto, né? E a gente pouco se elogia. Imagina se você se elogiasse tanto quanto você se critica. Já pensaram nisso? Como seria bom, né? Seria maravilhoso se a gente se amasse tanto quanto a gente se critica. Eu tenho um primo que a gente sempre se criticou tanto que a nossa brincadeira é exatamente se criticar. E aí eu falei um dia assim, brincando com ele, falei assim, acho que eu vou largar tudo, sabe? Vou embora, vou largar tudo. E aí ele falou assim, largar o quê? Tu não tem nada. Eu, caraca, doeu, cara, por que que você falou isso? Eu comecei a chorar. Ele começou a rir. Isso há muito tempo atrás. A gente continua brincando dessa forma. Ah, tu é um burro, não sei o quê, nananã. E dessas semanas pra cá, eu tenho mudado essa mentalidade minha. Eu não posso me criticar o tempo inteiro. Eu tenho que justamente me exaltar para que eu atraia isso para mim. E aí ele chegou aqui em casa e ele falou assim: eu falei, olha, você chegou aqui hoje, eu quero te dizer o seguinte: acabou esse negócio de a gente ficar brincando assim de ofender a outra pessoa, tá? Aí ele, então a gente não vai conversar sobre mais nada. Eu, não, a gente tem um monte de coisa para conversar. Aí ele falou, eu queria fazer um curso e tal. Eu falei, faça. Vai ser muito bom, você tem muita capacidade para aprender a fazer isso, não sei o que. Ele, tá de sacanagem? Eu falei, não, tô falando sério. Aí ele, tu tá viajando, tá rindo da minha cara. Eu falei, não estou falando de deboche, estou falando sério. Eu realmente estou olhando para você e vendo que você tem capacidade para fazer. Ele, mas a gente nunca falou assim. Eu falei, já disse que eu mudei. A partir de agora eu só falo assim. E eu realmente acho que você é muito capaz. Compre o curso e vai fazer. E foi libertador para mim. Por quê? Porque a gente ia brincar anteriormente, falar, não, cara, vai mais um curso que tu vai gastar dinheiro, não vai fazer nada, para de palhaçada. E não, gente, realmente você muda a intenção que você fala. Você passa para a pessoa que ela tem a capacidade de fazer. Vocês já pararam para pensar que para vocês estarem aqui, as pessoas à volta de vocês foram muito generosas? Não sei se vocês já pararam para pensar, mas parem para pensar. Tem que ter tido muita gente generosa na nossa volta para que a gente esteja aqui. Imagina o quanto esforço o seu pai, a sua mãe, os seus tios, os seus avós não fizeram para que você existisse. E o quanto de generosidade dessas pessoas que passaram na sua vida você coloca na sua vida. Muitas vezes quase nada, né? E o quanto de generosidade nós temos com as outras pessoas à nossa volta. Porque a generosidade ela é algo que retorna. Se eu faço um bem para alguém, não, obviamente eu não vou fazer esperando em troca, mas se eu faço um bem para alguém, com certeza as pessoas vão fazer bem para mim. Então, eu quero que hoje, eu já fiz esse exercício e eu quero que hoje vocês façam. Quando a gente sair daqui, quando a gente desligar, vocês vão pegar o telefone de vocês. Vocês vão imagine agora, uma pessoa que você sabe que você ama muito e que essa pessoa foi muito importante na sua vida. Imaginem. Imaginaram? Já apareceu aí essa pessoa para você? Beleza. Imaginamos essa pessoa. Essa pessoa é imprescindível para você. É uma pessoa que está sempre com você, que está na tua vida e que você tem muita gratidão. Quando você desligar o telefone aqui, você vai pegar o teu telefone e você vai mandar uma mensagem para essa pessoa.
Mas você não vai explicar o porquê que você está mandando essa mensagem. Você só vai dizer para ela alguma coisa especial. Nem que seja você é muito importante para mim. Sem explicação. Você só vai dizer para essa pessoa, colocar em palavras o quanto ela é importante para você. E deixa que ela te responde. A resposta dela vai surpreender você, com certeza. E muitas vezes você vai mudar o dia dessa pessoa. Isso realmente acontece. A gente consegue mudar o dia de alguém só com uma frase. Às vezes ela vai responder: nossa, eu estava precisando ler isso. E isso é simples. A gente pode fazer isso todos os dias. E a gente não faz. Então, essa ideia de você colocar na sua rotina coisas que nutrem o teu ser, nutrem as emoções positivas, nutrem o seu amor pela sua vida, são coisas bobas que a gente acaba deixando de lado. Entende? Essa pessoa que você pensou aí, com certeza vai ficar muito feliz. Passando aqui para. Alguém quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Que eu tô falando a beça aqui, eu não sei se alguém quer falar. Podem me interromper, tá? Não tem problema, não. Eu já tô finalizando aqui os pontinhos que eu separei. Outra coisa que eu separei sobre voz crítica é tratar as pessoas como você trata um amigo. Eu faço sempre esse questionamento. Quando alguém vem assim, eu sou um burro, eu sou um lixo. Você fala isso para os seus amigos? Você fala isso para sua melhor amiga, que ela é uma burra, que ela é um lixo, quando ela entra numa relação ruim, que ela é uma idiota? Muito provavelmente não. Quando alguém vem chorar para você, você fala: para com isso, você é tão bom, você é inteligente, você é assim, você é assado, você tem N qualidades. Por que não fazer isso com você mesmo? Então é importante. Passando para o próximo ponto aqui, o autocuidado. O famoso autocuidado, né? Hoje em dia tá todo mundo se baseando no autocuidado. Aliás, eu estou desenvolvendo um planner, falei para o Bruno, um planner do autocuidado. São 365 dias preciosos. Esse planner vai servir para que todos os dias a gente tenha uma atividade prática e uma dica de autocuidado. E ali você ainda pode organizar a tua rotina. Por que que eu disse isso? Por que que eu resolvi fazer isso? Porque a gente acha que autocuidado é fazer skincare. Passar um creminho aqui no meu rosto, passei um protetor, me cuidei. Porra nenhuma, gente. Autocuidado é você se tratar bem. Autocuidado é você dizer não para as pessoas. Autocuidado é você pegar e fazer atividade física. É você tirar um tempo para desintoxicar da rede social. Isso é autocuidado. E a gente não sabe fazer isso. A gente fala que realmente eu já lavei meu cabelo hoje e acabou. E não é bem assim, tá? Estabelecer limites. Quem aqui tem dificuldade em dizer não? Alguém tem dificuldade em dizer não? Aline? Mais alguém? Bruno tem dificuldade em dizer não? Tem. Sila tem Opa. dificuldade em dizer não? Tem nada, Bruno. Não? Silvana também? Eu acho que tem. Você não tem dificuldade em dizer não nada. Para de graça. Lógico que eu tenho. Tem Esse, nada. isso é o legal, tá? Isso é legal. Dificuldade em dizer não. Não, não tem. Para quem? Tem grupos que eu tenho dificuldade de dizer não. Tem grupos que eu não tenho dificuldade de dizer não. E aí é uma reflexão minha. Por que que neste grupo, o que que eu acredito ser verdade para mim, para eu deixar este grupo entrar no meu espaço e eu não colocar limite? Exatamente. O que que significa esse grupo que eu não consigo dizer não e o que que significa esse grupo que eu consigo dizer sim? Qual que é a diferença dos dois Brunos e por que que eu não consigo mesclar os dois? Exatamente. Tem um Bruno Tem- ali falando mais alto. Exato. Esse é o jogo. E aí o legal, e aí o mais longe ainda o negócio do amor próprio, ele é lindo. Então listem assim, ó, tudo que eu amo em mim. Eu amo que eu sou, meu topete tá lindo hoje, eu amo isso, eu amo, eu amo, eu amo. Faz um risco assim e põe do lado assim, ó, o que que eu odeio em mim? 3 folhas. 3 folhas. Enquanto você não aprender a amar o que você odeia, não existe amor próprio. Exatamente. Não existe. Eu vou acabar com a listinha da esquerda e eu vou só listinha da direita. Não existe. Vai bater a cabeça sempre. Próprio e não existe amar o outro, tá? Zero.
Porque se eu Então, não amo, se você é preguiçoso, se você é procrastinador, se você é mentiroso, dê um jeito de aceitar isso também. Enquanto você lutar com isso, você nunca vai mudar isso. Enquanto você aceitar que existe isso dentro de você e existe um propósito disso, essas qualidades para o lado para baixo, elas estão presentes dentro de você ainda, porque elas ainda fazem um papel para ajudar você a entender alguma coisa nas suas virtudes. A hora que com elas certeza, precisarem ser arrancadas, elas vão ser arrancadas. O estresse vem porque eu tento arrancar o que tem dentro de mim à força. Não sim, existe isso. sem estar pronto para largar aquilo, né? Exato. Tudo comigo mesmo. Eu tô brigando Não, com uma não, importante. não adianta eu querer parar de procrastinar se a procrastinação me ajuda a não sentir culpado em um monte de coisa. Não adianta eu arrancar, porque senão como é que você vai lidar com a culpa? Então ela Exatamente. está ali te ajudando a enxergar. Existe algo mais profundo do que isso que você precisa olhar. Não tem como você arrancar algo que ainda está tendo um papel ali dentro. Sim. E isso dá pra gente perceber isso na felicidade. Quando a gente está feliz com a gente, a outra pessoa pode ter 1000 defeitos que a gente vai aceitar todos esses defeitos dela. A gente vai falar assim, ai, cara, até isso em você é fofo. Por quê? Porque E na tá gente também. aceitando. E na gente também. Por isso não dá pra Quando você amar. está feliz, você não está nem aí se você está preguiçoso ou não. Você não está nem aí se você vai malhar ou não. Você não está nem aí, você está feliz, de boa, tá tudo certo. Sim, não quis ir hoje, tô bem com isso. Ah, não fiz comida hoje, eu tô bem com isso. Ah, não fui para lugar nenhum, larguei uma festa que eu tinha, e foda-se, tô bem com isso, não quis ir, tô de boa, tô resolvido. Essa é a ideia. Então é importante a gente aprender a amar os nossos defeitos. Também faz parte do amor próprio, porque a gente muito mais se odeia do que se ama, Uhum. não se aceita. É... Bom, vamos para o próximo aqui. Tem mais 2 pontinhos. Amor próprio como um processo contínuo. Isso é algo diário e oscilatório, tá? Nem todos os dias eu vou me amar muito. E nem todos os dias eu vou me odiar muito. Então eu tenho que me acolher para entender que nos dias ruins, tudo bem, eu tô num dia ruim e faz parte de mim e tá tudo certo, né? E esse dia ruim passa a ser um dia bom quando você faz isso. Quando você pensa, opa, hoje eu não tô muito legal, eu quero ficar aqui quietinha no meu canto. Daqui a pouco você tá se amando. Porque eu aceitei. Eu aceitei as coisas como elas de fato são. Isso é aprender a se amar de verdade. Aprender com os desafios, lidar com momentos de baixa estima de forma gentil e construtiva, foi exatamente o que eu disse. Reforçar a importância de cultivar a relação de carinho e respeito consigo todos os dias. Eu me respeito nos dias que eu estou bem e eu também me respeito nos dias que eu não estou. Eu não preciso tentar mudar um dia que eu não estou bem. E acaba que, se você não precisa mudar, ele acaba mudando sozinho. Você fica mais leve. E aqui, o último ponto, conclusão, o que fazer hoje para fortalecer o meu amor próprio? Então, uma nova estratégia aí, uma tarefa. O que eu fiz? Eu separei essa ideia da tarefa para que vocês continuem, né? A gente está começando algo novo, o grupo do Bruno é novo, e a gente está começando algo novo justamente para que a gente continue juntos. Todos nós estamos em um esforço colaborativo para fazer a nossa vida funcionar. Não estamos sozinhos aqui. E nós todos estamos juntos. Então, quando o Bruno me convidou para dar aula, olha que legal, ele não estava só me convidando para dar aula porque ele gosta muito de mim, ele estava me convidando para dar aula porque ele sabe que sempre foi um sonho meu começar a dar aula. E é uma coisa que eu gosto muito e ainda não tive oportunidade. Então, essa é a minha primeira aula. Vocês estão aqui me ajudando a fazer algo novo. E muito obrigada pela oportunidade, inclusive, de poder fazer isso aqui acontecer, porque é algo que, para mim, é muito transformador, diferente, algo que eu nunca fiz e que eu estava com muita vontade de fazer e não sabia o como. Aí vem alguém e coloca o como na minha frente. Olha aqui, eu falei sobre isso essa semana. Eu estava falando com o rapaz que trabalha comigo, eu falei, meu sonho é dar aula. Ele, se você tivesse 4 milhões de reais, você continuaria dando aula? Eu falei, sim. Então é isso que você tem que fazer. Ótimo, e agora? Onde eu vou dar aula? Eu falei, já sei, vou dar aula no meu Instagram. Mas eu fiquei, não quero dar aula no meu Instagram. E se ninguém entrar, e se ninguém participa? Aí ele foi e falou, não, você precisa fazer. No dia seguinte vem o Bruno. Então, quer dar uma aula? 10 horas da manhã. Eu falei, porra, não é possível. Ele estava lá, ele estava na reunião, ele escutou. Eu falei, claro, quero, vai começar. E eu tenho reunião quinta-feira com o João e ele disse, espero que até quinta-feira
você já tenha dado a sua primeira aula. Eu falei, cara, eu não vou ter dado minha primeira aula. Como que eu vou dar aula agora? Não sei, se vira. No dia seguinte aparece a oportunidade. Percebem? Quando a gente está na intenção, quando a gente está com a lente ajustada, algo irá acontecer para contribuir coletivamente com o meu desejo, com a minha vontade, com aquilo que eu preciso fazer. O desafio tem que ser visto por você como uma oportunidade de mudança. Se eu ainda não estou no lugar onde eu quero estar, é porque eu ainda preciso me ajustar com as decisões que eu quero tomar. Eu ainda não tomei uma decisão. Eu estava contando para as meninas, Tamires e a Ju tá caindo, mas a Ju também. Ah, não, a Ju tá aí também. Tamires e Ju sabem que eu falei sobre isso com elas essa semana. Eu estava há muito tempo querendo iniciar um processo de dieta e eu não estava conseguindo. Mas por quê? Porque eu não tinha me decidido. Eu não tinha tomado uma decisão. Essa decisão, ela é muito poderosa, ela é muito forte. E não é assim, eu quero fazer uma dieta. Não, eu quero fazer uma dieta e eu estou disposta a abrir mão do que eu preciso para isso. Eu quero me ver bem. E eu começo a fazer o quê? Eu começo a projetar como eu quero me sentir. Eu começo a planejar na minha mente como vai ser, como eu me sinto daquela forma. Eu começo a visualizar na minha cabeça o corpo que eu quero ter. Eu não sei ainda como eu vou chegar lá. Eu não tenho o como, mas o como irá aparecer. Eu não Isso, preciso pensar no como. isso. Preciso Por, pensar no que eu quero. no que e no porquê. Por isso que ela está dando aula hoje aqui. Porque ela soltou a atenção do como. O como vinha antes do quê. Eu preciso dar aula aqui, ali, ali, mas o que você quer fazer? Ah, não sei. Eu quero dar aula, está decidido. Como não interessa. Algo Eu mais não sei inteligente como. acontece que aparece. E Eu não aparece. sabia como. De fato, eu não sabia o como. Eu sabia que seria digital, mas eu não sabia o como. Onde eu vou dar aula, do que eu vou dar aula, o que eu vou falar. Não fazia ideia. Quinta-feira eu não fazia ideia. Quarta-feira eu não fazia ideia. E hoje eu tô aqui. Por quê? Porque eu não queria saber o como. Eu escolhi a decisão. Eu tomei a decisão. Entenderam? Então, pensem nisso para a vida de vocês. Se existe um desafio que você está passando, significa que eu preciso ainda ajustar decisões. Significa que muitas vezes, depois dessa decisão, eu ainda terei os desafios, mas nenhum deles será grande o bastante para me parar, porque eu tenho a decisão. Eu só paro quando eu realmente chegar lá. Não me importa quanto tempo. Eu comecei a introduzir uma frase na minha vida de 2 semanas para cá que é: não é se, é quando. Não é se acontecer, é quando acontecer. Porque eu tenho a convicção de tudo aquilo que eu quero que aconteça. E a gente vai ajustar a lente para isso. Eu vou começar a chegar lá. Mas como? Não faço ideia ainda. Mas eu sento o bumbum na cadeira para pensar e eu deixo as coisas acontecerem. Com certeza vai vir alguém e vai falar: ai, toma aqui. Ai, isso aqui aconteceu. Ai, eu achei. A minha mãe. Aconteceu isso com a minha mãe, eu conversando sobre isso com ela. Ela falou assim: cara, eu precisava de um dinheiro uma vez, eu tava muito dura, eu tinha que pagar uma conta e eu não sabia como eu ia pagar, Gabriele. Eu acordei, fui trabalhar. No caminho do trabalho, eu achei no chão R$ 180, que era o valor da conta. Cara, é muito bizarro, né? É muito bizarro quando isso acontece. Por quê? Porque existe algo maior que está colaborando coletivamente para que você chegue nas suas decisões. Eu tenho um curso que eu gosto muito, que eu tenho assistido, e a menina fala exatamente sobre isso. Ai, será que Deus quer? Deus quer tudo o que você quiser. Deus quer tudo de bom para você. Deus já te deu todas as possibilidades. Basta você escolher qual que você quer usar. Use de forma inteligente. Pensar grande, pensar pequeno vai dar o mesmo trabalho. Então pense grande sobre você. Eu sou bonita, eu sou linda, eu sou incrível, eu sou maravilhosa, eu mereço uma pessoa boa, eu mereço uma pessoa maravilhosa na minha vida, eu entrego isso com facilidade. São afirmações que a gente precisa estar se fazendo o tempo inteiro. E essa atividade que eu escolhi para vocês é justamente a atividade do espelho. A atividade do espelho é muito legal, não sei se vocês já fizeram, mas eu adoro. Ela é desafiadora. Vocês vão fazer não só essa da generosidade, né, que vai mandar mensagem para a pessoa que vocês escolheram. Não pode mudar a pessoa, não, hein? Já pensaram naquela hora, já foi recebida a mensagem para a pessoa. É a pessoa que vocês escolheram lá atrás. E a atividade do espelho é o seguinte: ela vai reforçar lá a sua autoimagem. Você vai pegar um papel
uma caneta, você vai deixar separadinho ali e você vai levantar da cadeira, de onde você estiver, e você vai parar no espelho por 3 minutos, na frente do espelho. Quando você parar na frente do espelho, você vai fazer essa atividade olhando diretamente para você e vendo tudo aquilo que você gosta e o que você não gosta. Você pode também anotar os pensamentos que vieram, o que você sentiu sobre você. Ah, me senti linda, eu me senti um fracasso, eu me senti feia, eu não gosto do meu nariz, ou eu gostei da minha boca, eu achei que meu cabelo estava bonito, eu sinto que eu sou triste. Enfim, a anotação vai ser sua. Depois vocês podem botar lá no grupo, se vocês quiserem, ou então mandar aqui pra gente. Não quero que todo mundo veja. Manda para mim, manda para o Bruno. Por quê? Já que vocês estão no grupo ali, vocês vão acompanhar essa, essa nova fase de vocês, que eu tenho certeza que será muito transformadora, que ao longo do tempo a gente vai refazer isso. A ideia é que a gente refaça esse exercício depois de um tempo, vocês vejam as mudanças. Então, guardem a folha. Essa folha de vocês vai ser importante, guardem a folha. Esse é o exercício que eu escolhi, tá? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Eu falei a beça, né? Eu falo muito, eu sou uma tagarela. Mas fiquem à vontade. Esse exercício do espelho, depois do terceiro dia não pode desistir, tá? É para fazer, porque dói. E vai Dói, aumentando o tempo. Dói. dói. Mas assim, depois que passar também, Exatamente, é muito bom. é uma das meditações mais difíceis que existe, é a meditação do espelho. Olhando ali, ó, sem tirar o olho. E anotar tudo que vem à tua mente E depois. anotar tudo que vem. Exatamente. E não tenham medo de fazer isso, não tenham medo dos pensamentos que venham, de se criticar. Essa é a realidade de vocês hoje. Isso. A gente precisa enfrentar a realidade hoje. Fase não é fim. É uma das minhas principais frases. Fase não é fim. Hoje eu estou assim, eu não sou. Então, como diz o professor nosso, o melhor eu é o eu por vir. Não é o eu atual, é o eu por vir. Essa frase tem um impacto muito forte para mim. Que eu sempre penso quando eu estou melhor em alguma coisa e eu penso, não, ainda tem um eu melhor para vir. Então, o melhor eu é o eu por vir. Certo? Gente, se alguém tiver alguma dúvida, a gente vai fazer uma hipnose coletiva aqui. Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta antes da gente começar, vocês já fizeram, né? Vocês sabem como é que é o processo? Elas sabem, né, Bruno? Eu acho que a grande maioria já fez, já. Não, mas tranquilo. Não, tranquilo, tranquilo. Acho que a grande maioria já passou, já. Ou já Show. fizeram semana passada, ou em algum momento já fizeram, mas tranquilo. Então, a gente vai refazer, a gente vai fazer uma nova. Deixa eu pegar ela aqui, que eu gravei. Gravei, não. Escrevi. E vocês vão se colocar aí de maneira confortável. Todo mundo microfone fechado, tá? Por favor. Que a gente vai gravar isso aqui, a gente vai vender, a gente vai ficar rico com essa hipnose agora. Né, Gabi? Na realidade que eu estou criando, sim. Ixi, olha, essas coisas lá na minha vida, tá vendo? Deixa eu pegar ela aqui que eu estou procurando. Dei um desconto já, que agora vocês já sabem que é minha primeira aula. Você vai fazer, né, Bruno? O quê? Eu vou, lógico, adoro. Adoro esses negócios. Esses inventos de hipnose aí. Maneiro se as minhas cachorras começam a latir aqui, bem na hora. Achei. Vamos lá. Ó, eu vou botar uma musiquinha aqui, relaxante. Vou tentar botar um pouco mais alto para todo mundo ouvir. Deixa eu só dar as instruções antes.
Se vocês quiserem permanecer com a câmera ligada, fiquem à vontade. Caso quiserem também fechar a câmera agora, não tem problema, tá? Não vou ficar tirando print de vocês aí com o olho fechado, Babando. babando. Fiquem tranquilas. Vocês vão fechar os olhos confortavelmente daqui a pouquinho, e eu preciso que vocês estejam em uma posição confortável para isso, tá? Imagina só, você vai para trás e bate a cabeça aí, não quero um acidente aqui ao vivo. E vamos começar. Deixa eu botar a música. Caso vocês não me ouçam, cair a internet, vocês vão abrir os olhos bem devagarzinho. E vamos começar. Muito bem, a partir de agora, eu quero que todos vocês fechem os olhos, respirem confortavelmente, se coloquem em uma posição que vocês sintam um relaxamento bem tranquilo e confortável. Comece a respirar bem profundo, sentindo o seu corpo. Isso. Deixe que as suas células quase façam parte dessa respiração, onde você sente cada pedacinho de você. Coloque os seus pés no chão, se você estiver sentado. Deixe os seus braços relaxados. E para a gente deixar os seus pensamentos se tranquilizarem, permita-se ter um momento só com você. Esse é o melhor momento do seu dia. Aqui é um espaço seguro e um momento dedicado ao seu amor próprio. E eu quero que você comece esse processo se perguntando como seria a sua vida e o que mudaria se você se amasse profundamente. Depois de encontrar essa posição, sentir, eu quero que você respire fundo e imagine que você está libertando qualquer tensão, qualquer preocupação. Agora, a cada respiração, eu quero que você se sinta mais leve e acolhida por você mesmo. Vamos compartilhar algumas afirmações de amor, respeito, e cada palavra eu quero que você se permita que entre no seu coração, na sua mente. Eu quero que você imagine que você está hoje à beira de um lago. Neste lago, você olha para a sua imagem refletida e você vê que existe ali um lago que por muito tempo não é visitado por você. Por muitas vezes você colocou pesos, dores, mágoas no seu reflexo. E essa sensação pesada, que muitas vezes aparece no seu peito, ela é reflexo de você não olhar para dentro, de você não conhecer a sua essência, de você não se permitir se sentir mais corajoso ou corajosa. Enquanto você vê o seu reflexo no espelho, eu quero que você comece a relaxar, entendendo que aquele reflexo é apenas uma parte de você. Existem muitas outras que você ainda não conhece. E que a partir de hoje você vai se propor a conhecer, se curar, gostar de quem você é. E nós vamos repetir algumas afirmações para que você se conecte com você. Enquanto você vai repetir essas afirmações, você vai imaginar que você está olhando com todo amor e carinho para o seu reflexo no espelho. Talvez o seu reflexo esteja triste ou talvez esteja feliz. Talvez seja uma criança, talvez um adolescente, mas é exatamente essa versão que precisa escutar de você. E eu quero que você mentalmente, ou se o seu microfone estiver desligado, você até possa dizer em voz alta
a seguinte afirmação: eu me aceito exatamente como eu sou. Eu me aceito exatamente como eu sou. Eu me aceito exatamente como sou. Eu sou digno de amor. Eu sou digna de amor. Repita com intenção. Eu mereço respeito e compaixão de mim mesmo. Eu mereço respeito e compaixão de mim mesmo. Minha presença neste mundo tem valor e significado. Eu sou suficiente, eu sou amado, e eu não preciso ser diferente para isso. Eu confio na minha jornada, eu honro o meu ritmo de crescimento. Eu me perdoo pelo passado e eu me abro a um novo caminho. Olhe bem intencionalmente para essa versão que você quer perdoar. Eu me perdoo pelo passado e eu me abro a um novo caminho. Eu sou uma fonte de amor e gentileza. Imagine e veja que com essas afirmações, aquela visualização, a imagem que está ali naquele rio correndo, ela muda. Ela fica mais leve, mais alegre. Ela se sente confiante em saber que você está caminhando para o caminho mais bonito que ela pode ter. Permita que essas afirmações permaneçam em você, sentindo o amor, aceitação, tomar conta de cada parte dos seus pensamentos, da sua mente. Imagine que cada célula do seu corpo agora absorve essas palavras, se nutrindo desse carinho de cuidado. E ao ver a sua imagem ali mais leve, refletida naquele rio, você olha para ela com carinho, com coragem, de saber que as suas mudanças dependem apenas das suas decisões. E isso hoje fica mais leve, fica mais fácil, fica mais bonito. Até que aquela imagem começa a sumir como se fossem luzinhas virando no céu. E você se imagina dando um abraço nela enquanto ela vira apenas luz. Deixa essa versão, a partir de agora curada, entrar em você. Sentir que você tem mais um lugar de cura e acolhimento. E a partir de agora, você olha em volta e vê que naquele rio também existe um campo lindo e que você decide caminhar. Ao olhar à sua volta, você vê tudo que existe ali e você decide sentar um pouco e descansar. Você deita na grama e você olha para o céu. Tem pássaros, é um céu azul, é um lindo lugar de paz. Esse lugar, ele existe dentro de cada um de vocês. É um lugar de segurança. E a partir de hoje, será o lugar que vocês se sentirão seguros. E você pode acessar esse lugar sempre que quiser. Afinal, isso é uma parte sua também. E você vai começar a respirar profundamente, começando a voltar para cá, trazendo essa sensação de amor, aceitação. Você vai perceber que é como se você trouxesse aquela sensação mais uma vez para o seu dia. E não será só apenas no dia de hoje, será por muito tempo. Você faz parte desse lugar agora. E eu vou contar de 1 até 5. Quando eu disser 5, você vai poder voltar para cá, abrindo seus olhos
para ter um dia ainda mais incrível. Então, respirando bem profundamente, trazendo a sensação de leveza e tranquilidade para cá. 2, sinta o seu corpo, sinta os seus pés, sinta novamente os seus braços, o pescoço, sinta a língua, os olhos. 3, a partir de hoje, você é alguém diferente. Você mudou por dentro. 4, se preparando para voltar para cá e ter um dia incrível, porque você aprendeu a fazer as suas oportunidades. E 5, pode abrir os seus olhos bem devagar. Muito bem, galera. E aí, relaxaram? Bom, se vê ali no rio, se viram no riacho, se emocionaram. Opa, Bom, né? Pena que eu não fiz. bom. Agora vocês vão fazer comigo. Muito bem, gente. Parabéns aí. A Aline se emocionou. Ai, que bonito, gente. Ai, hipnose é tão bonito, gente. Muito bom, olha só. Eu queria primeiramente agradecer a disponibilidade do tempo de vocês aqui, agradecer a cada pergunta que vocês fizeram, a cada interação, né? É um momento de insegurança para mim e que espero que tenha sido bom para vocês, que eu tenha conseguido passar um pouco de conteúdo. A primeira sempre é a pior, o próximo eu é o melhor, que é o eu por vir, então tenho certeza que eu vou crescer muito dentro dessa trajetória. Espero que vocês estejam lá. As meninas que estão comigo há mais tempo, eu digo isso, que quando eu estiver lá multimilionária, elas estarão comigo, elas farão parte da minha equipe, porque elas estavam comigo no primeiro dia e estarão até o último. E tenho certeza que o Bruno está acompanhando vocês aí de pertinho. Muito, muito bom a iniciativa, né? Parabéns por todos vocês estarem buscando olhar mais para dentro, entender a si mesmos. E fico muito feliz de poder também fazer parte disso. Espero que a gente se encontre mais vezes. Muito obrigada. Ah, Obrigada. vai, sábado que vem às 10 da manhã de novo, ué. Ah, Você achou que era moleza, vir dar show e vai embora, é? era um dia só É. Fiquem à vontade, então, para poder delimitar os temas que vocês querem ter por aqui, que vocês querem saber mais sobre, e a gente monta aí as estruturas de aulas, tá bom? Tenham um bom dia para Boa. todos. E Valeu, qualquer Gabi. coisa, Valeu. botar aí, Obrigadão. tá bom, gente? Beijo. Bom sábado para vocês. Tchau. Tchau.